Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, cibersegurança e privacidade. E nós vamos tratar esses assuntos e outros similares também sobre tecnologia de uma maneira simples, objetiva e prática para você como cidadão e também para você como gestor de empresas, seja empresas de pequeno porte ou de grande porte, mas tentando simplificar esses controles, esse entendimento. Hoje nós vamos conversar, né, sobre a questão de como evitar que nossas informações sejam vazadas, né? Às vezes a gente já leu com certeza muitas notícias de que milhões de dados do Pix, né, lá foi vazado pelo Banco Central, ou de bancos que trabalham com o Banco Central, ou que dados do imposto de renda foram vazados, ou outros dados aí que saem notícias constantes, né? Então nós vamos pensar um pouco sobre essa questão de vazamento de dado, ou às vezes até de doação de dados, que muitas vezes os dados não são vazados, nós é que fornecemos esses dados de uma maneira indevida, né? Bem, primeiramente, lembrando, né, que quando a gente pensa nas informações do cidadão, eu já fiz um comentário aqui num desses nossos encontros sobre a questão de dados pessoais. Hoje nós já temos uma legislação sobre isso, mas essas informações que dizem respeito a cada um de nós, elas pertencem a cada um de nós, a cada cidadão, né? Então as informações do cidadão são do cidadão. Elas são utilizadas pelas organizações, pelas empresas ou pelo próprio governo para um determinado serviço, para uma determinada prestação de serviço que a gente toma de um comércio, ou até o governo que a gente precisa, por exemplo, prestar contas em termos do imposto de renda, né? Mas, assim, essa informação é nossa. Porém, né, existem situações, e normalmente são essas que são mais notícias aí, desses grandes vazamentos. Então, por exemplo, na hora que nós entregamos a nossa declaração de imposto de renda, na hora que alguém faz o seu cadastro no SUS para ter assistência médica, né, na hora que você faz dados aí de um banco da sua aposentadoria, realmente foge do nosso controle a questão dessas informações, desses vazamentos, né? E essas grandes empresas, né, acontecem esses vazamentos basicamente por dois grandes aspectos. Uma pode ser a atuação de criminosos, né, que realmente tentam burlar os controles de segurança, ou às vezes até com participação, né, eles cooptam, né, algum colaborador interno para que tenha acesso a determinados controles de segurança e aí acessa essas informações, ou às vezes mesmo também outras situações que acontecem por uma questão de erro, né? As pessoas falham, as pessoas erram e muitas vezes as empresas não investem muito em processos de controles, né? É o que eu gosto de chamar muito, na minha experiência, quem me conhece vê que eu falo muito da questão da gestão da segurança da informação, né? Porque às vezes não é só você ter um determinado controle, mas você precisa ter gestão sobre isso. E quando as empresas não têm isso, às vezes acontece falhas, quer dizer, rigorosamente não foi uma ação de criminoso e rigorosamente aquele colaborador não estava querendo fazer uma ação criminosa ou um vazamento. Porém, esse vazamento acontece, né? E aí, neste caso, foge muito do nosso controle sobre esses vazamentos. Se por acaso dados do imposto de renda vazarem, né, eu entendo que cada vez mais as empresas estão mais seguras, né? Mas, né, alguns anos atrás, né, se dizia muito que se dizia muito que os dados do imposto de renda, principalmente pensando aqui em São Paulo, né? Você ia na Praça da Sé ali e sempre se você querendo ir lá na Sé ou em ruas de Santa Efigênia, que tinha a questão de muitos eletrônicos, e você conseguia base de dados disso. Então, eu quero dizer que, sabendo desse fato que a gente não tem esse controle, é muito importante
que a gente entenda que se por acaso alguém telefonar para nós, se passando por um banco, apesar dele ter todos aqueles nossos dados, e são dados verdadeiros, né? Ele diz o nosso nome, ele diz o nosso data de nascimento, ele dá informações às vezes de endereço ou filiação, quer dizer, coisas desse tipo. O fato de ter esses dados não quer dizer que essa pessoa é uma pessoa que está atuando de uma maneira correta, pode ser um criminoso, né? Se passando por um banco, se passando pelo INSS, se passando por um processo aí qualquer que você esteja em aposentadoria e renegociando um empréstimo, coisas desse tipo aí. Tá? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, porque há alguns anos, né, quando a gente não estava tão atento a essa situação, alguém dissesse que era de uma companhia telefônica e desse alguns dados, a gente acreditava, puxa, como é que ele tem meu telefone, como é que ele tem esses dados? Ele só pode ser da companhia telefônica, ele só pode ser do banco. Então, tem essas situações que fogem ao nosso controle, né? Então, uma contramedida é nós estarmos atentos a essa situação. E aí eu digo uma coisa que eu vou repetir também novamente mais à frente, é que além de nós estarmos atentos, nós precisamos também orientar as pessoas da nossa família, seja as pessoas mais velhas que nós, às vezes nosso vovô, nossa vovó, né, que hoje já está no mundo virtual, como também às vezes as crianças, os adolescentes, né, que às vezes são menos atentos a uma situação dessa. Puxa, mas se ele tem esse dado, né, e a gente tem visto muito golpes de pessoas se passando por outras só porque está pela mensagem e dá uma série de informações, né? Ela clona o WhatsApp, essa coisa toda. Então tem essas situações que nós não temos controle, tá? Agora, tem situações que nós podemos minimizar essa possibilidade desse vazamento de dados, é quando nós vamos fornecer informações. Então nós precisamos estar atento que quando nós vamos fornecer informações para uma farmácia, porque a gente vai ter um convênio que vai ter abatimento nos remédios, ou um cadastro para uma escola, ou para uma compra, né? Então nós devemos estar atentos para nós só fornecermos aquelas informações que são necessárias para aquela função. Então, se por acaso, por exemplo, eu vou numa loja, né, e a loja diz, olha, você gostaria de receber promoções? Não, eu gostaria. Então, o que ela precisa atualmente? Ela basicamente precisa do e-mail, ou eventualmente do telefone, se ela for mandar um WhatsApp, você escolhe se você quer receber só por e-mail ou por WhatsApp, qualquer coisa desse tipo. Atualmente, né, não precisa mais ter o endereço físico, né, porque antigamente era via o correio convencional, você ia receber lá uma cartinha, hoje você não precisa mais disso. Então, se você não precisa do seu endereço convencional, tradicional, físico, né, para receber uma correspondência física em papel, então você não precisa fornecer esta informação para essa empresa. Né? Não, eu gostaria de receber promoções, tá bom, aqui está meu e-mail e vamos supor aqui está o meu nome, que eu preciso, né? E aqui está, por exemplo, o meu celular. Eu acho que mais do que isso não é necessário. Então esteja atento aquelas informações que você vai fornecer, tá? Por exemplo, né, talvez por uma questão dessa de uma promoção, não precise passar o CPF, tá? Mas se você estiver fazendo, por exemplo, um cadastro em uma farmácia para você fazer aquele convênio, né, você vai passar o CPF, né, e vai passar a questão do telefone, do e-mail, talvez precise do endereço físico, porque aí dependendo, sei lá, do tipo de remédio que você tome, já fica o cadastro ali, às vezes é uma exigência do governo, né? Mas assim, mas esteja atento para você só fornecer aquela informação que é necessária para aquele serviço que você está dizendo. Né? Evidentemente, tem situações, né, sei lá, quando você está numa situação, um pedido de aposentadoria, sei lá, alguma coisa com o governo, que tem uma regra de, não, você tem que dar essa informação e naquele momento não vai dar, digamos assim, para brigar. Né? Mas assim, mas hoje os órgãos, em função da própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eles têm sido muito mais efetivos, eles têm procurado ser bem objetivos em relação a essa coleta de dados, até porque eles são
responsáveis por isso, né? Uma das questões da legislação de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é que as empresas só coletem dados necessários para aquela função que vai ser feita, né? Então, a empresa faz isso, mas você também vai estar atento aí, tá? E também muito cuidado para você não responder qualquer questionário. Antigamente a gente era muito, às vezes até na rua, né? Você, alguma coisa, eu me lembro que em São Paulo tinha muita questão de, não, tem aqui uma promoção para teatro e você se cadastra aqui, e pegava muitas informações que não são necessárias para uma situação daquela, né? E hoje em dia, às vezes, se faz, às vezes, muito questionário por telefone se passando por uma instituição. Então, quando você for começar a responder questionários, né? Ou mesmo a pessoa estiver fazendo muita pergunta, muito cuidado com isso, tá? Outra questão que você pode minimizar isso é cuidado com o compartilhamento das suas informações nas redes sociais, né? Eu acho que, né, esquecendo não, mas assim, né, tirando a questão das crianças, que a gente precisa orientar elas, os adolescentes também, né, mas as pessoas, né, todo mundo tem condições de identificar o que é que eu quero que seja divulgado na minha rede social ou não, tá? Evidentemente que essa questão de rede social, né, Facebook, LinkedIn, Instagram e várias outras que tem aí, tem todo um ambiente aí que parece que a gente tem que se mostrar, né, na rede social, né, e muitas pessoas, tem pessoas que não têm rede social, né, mas tem pessoas que precisam ter ou querem ter, então tenha cuidado e seja muito, pense bastante naquilo que você vai compartilhar. Evidentemente, se você é uma pessoa tipo um cantor, né? Então, o cantor quer dizer tudo, quer fazer aqueles seguidores, né? O cara se acorda, toma café, faz isso, faz aquilo, né? Tem tudo isso aí, né? Mas você precisa dar essa informação sobre a sua vida, você precisa dar essa informação, precisa dar informação do seu endereço, precisa dar informação de, às vezes, alguma outra coisa aí que não seja necessário. Então, muitas vezes, os criminosos, na realidade, eles não nos roubam informação. Eles, às vezes, fazem a captura daquelas informações que nós colocamos em rede social, não é? E às vezes você pode até dizer, não, Edson, mas eu não boto meu CPF no Facebook. Sim, mas às vezes, sei lá, você compartilha por alguma razão no WhatsApp, né? Por exemplo, você está no WhatsApp de um grupo que é um treinamento à distância, e quando você passa o recibo do seu pagamento aí, você passa com o nome da sua conta, passa também com o nome do seu CPF. Isso não quer dizer que uma pessoa naquele grupo já vai fazer algum crime contra você, mas assim, a gente tem que se internalizar. A gente tem que internalizar esses conceitos de minimizar a distribuição dos nossos dados aí. Então, é uma maneira da gente minimizar que existam vazamentos ou utilização não adequada dos nossos dados pessoais, tá? Lembrando novamente na orientação não só para você, como para os seus familiares aí também, sejam os mais velhos, sejam os mais novos. Outra questão que a gente que ajuda a minimizar situações de vazamento, ou pelo menos de identificar um uso indevido de dados nossos aí, são serviços, eu vou citar nomes aqui, né? Mas não necessariamente só são esses fornecedores, né? Mas eu sei que a Associação Comercial tem, a Serasa tem serviços que monitoram, né, o teu CPF, monitoram as tuas atividades. Então, eles dão situações, olha, foi utilizado o CPF aqui indevidamente, ou você comprou, né? Eu me lembro que um dos serviços dessas empresas, elas diziam quando você tinha um telefone fixo, né? Eu pessoalmente tive uma situação que alguém fraudou e comprou um telefone no meu nome e eu só identifiquei em função desse serviço, né? Então você tem serviços que ajudam a você a identificar se por acaso os teus dados estão sendo utilizados indevidamente, né? E também existem serviços como do Banco Central, né? do Bacen,
né, que é um serviço registrado, estava olhando aqui para ver o nome, né, o Bacen tem um nome, tem um serviço chamado Registrato, que ele te informa todos os empréstimos, todos, por exemplo, todos os bancos que você tem conta, o que você já teve, né, e que foi fechado, por exemplo. Normalmente, quem, né, tem mais alguns anos aí, teve conta em bancos antigos e foram fechados, e você tem tudo isso, né, e você pode pedir esse relatório e de repente você vê, poxa, mas esse banco aqui, abriram uma conta recente, eu não tenho conta nesse banco, né? Então fica mais fácil de você identificar que houve um uso indevido ou um vazamento de informações, né? Então hoje a gente já tem essa facilidade. Por exemplo, o Registrato aí, ele é grátis, né? Você só precisa ter uma conta no GovBR e você acessa grátis. Esses serviços que eu citei da Serasa e da Associação Comercial de São Paulo e outras empresas que dão esse serviço, são serviços que os valores, né, são bastante aceitáveis aí, bastante razoáveis, e que dá para você fazer isso e ficar monitorando aí, tá? E uma questão importante, né? Quer dizer, desconfie sempre de alguém que tem informação sobre você, porque aquilo pode ser uma questão verdadeira, que a pessoa trabalha naquela empresa, mas também pode ser uma questão falsa aí, tá? E uma coisa, quando você utilizar os seus redes sociais, né, ou utilizar aplicativos, ou utilizar sistemas, ou utilizar acessos a equipamentos como o telefone celular, o notebooks, tem um controle que, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama duplo fator de autenticação, onde ele exige 2 vezes que você se autentique. Então, por exemplo, você se autentica com uma senha e ele manda um token, né, que token é uma informação, um código para o teu celular ou para o teu e-mail, e você vai lá e digita novamente, e aí ele aceita, né? Ou você digita uma senha e ele ainda faz um reconhecimento facial. Puxa, Edson, mas isso aí dá um trabalho maior, né? Isso aí demora mais. Isso é verdade. Mas isso evita, isso facilita, né, você minimizar o risco do uso indevido da tua informação, né? Porque às vezes o uso indevido acontece numa questão de um vazamento, mas também pode ser alguém que tenha acesso a uma conta sua num banco, consiga ter um acesso a uma conta sua numa rede social ou de algum programa que tenha cadastro, né? Então, resumindo aí o que a gente falou, né, tem situações que a gente não tem controle sobre essa questão desses vazamentos, principalmente quando essas informações são de grandes empresas, né? Então nós precisamos ter esse cuidado para saber que quando alguém fala as nossas informações conosco, a gente precisa ter um filtro para saber, será que isso é verdade ou é um criminoso utilizando informações verdadeiras sobre mim e querendo me enganar novamente. E também aquelas situações que nós podemos minimizar o uso das nossas informações, tá? Vamos praticar, vamos internalizar esses controles. Eu acho que a gente não precisa ficar neurótico, mas a gente precisa ficar muito atento. E sempre que você quer uma segurança a mais, com certeza vai ter um trabalho, né? Vai ter um overhead a mais, mas às vezes, por exemplo, usar o duplo fator de autenticação vale a pena, né? Por exemplo, no LinkedIn ou numa rede ou outra rede social, porque se você tiver o seu telefone roubado, qualquer coisa desse tipo, e a pessoa consiga quebrar a primeira senha, pelo menos não entra nesse aplicativo, dificulta ele se passar por você numa outra rede social, ok? Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, e hoje nós falamos sobre a questão de vazamento de informações e como a gente pode minimizar algumas situações. Obrigado e até a próxima.